Você sabia que a Bíblia compara aqueles que acreditam em Deus com as águias? O profeta Isaías disse: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós nascemos para voar alto, ou seja, acima dos problemas, das nossas limitações, crendo que Deus irá nos sustentar e sempre nos encorajar. Ao observarmos o cuidado da mãe águia com seus filhotes, podemos entender um pouco mais de como o Senhor cuida dos seus filhos. Veja o que está escrito no Salmo 91. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. À medida em que os filhotes vão crescendo, a mãe águia vai retirando do ninho as penas e o capim, para que fiquem somente os espinhos e os gravetos. Isso começa a trazer o desconforto, até que eles não têm outra opção, a não ser levantar voo. Deus também age assim conosco. Quando estamos bem acomodados em nosso ninho, Ele permite que os gravetos e espinhos da vida nos incomodem, até que somos obrigados a voar. Quando chega o momento do filhote aprender a voar, a mãe o leva para o alto e o deixa cair. Então a mãe desce uma velocidade extremamente rápida e posiciona-se abaixo dele, para que pouse em suas asas. Esse ritual se repete inúmeras vezes até que o filhote aprende a voar. Assim como a águia força os seus filhotes a saírem do ninho e estende as suas asas para o protegerem da queda até que aprendam a voar, Deus também nos chama para sairmos da zona de conforto. Ele quer nos ensinar a voar alto, vivendo em plena dependência dele. Porém, Ele sabe que levaremos um bom tempo até que consigamos vencer os desafios. Por isso Ele fica sempre de olho em nós. Quando começamos a cair, o Senhor nos abriga em suas potentes asas. Como é bom saber que Deus está sempre por perto para nos socorrer, não é mesmo? Suas asas são o abrigo mais seguro e não encontraremos descanso em nenhum outro lugar. Uma coisa que podemos reparar na águia é que ela é diferente das outras aves, pois enquanto elas voam em bando, a águia voa sozinha e se sente bem assim, pois sabe do propósito pelo qual foi criada. E assim como a águia, nós cristãos não precisamos ter medo de ficar sozinhos. Por mais que aqueles que voam alto costumam ser incompreendidos e criticados pelos outros, nós podemos ficar em paz e seguir os planos que Deus tem para nós, porque o Senhor prometeu que nunca irá nos abandonar. Ele nos diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E você sabe o que as águias fazem quando uma tempestade passa pela sua vida? Elas simplesmente abrem suas asas e deixam que os ventos contrários a levem para mais alto, porque ela sabe que acima das nuvens escuras existe um céu azul e um sol que brilha. E nós também devemos encarar os nossos problemas de frente, com a certeza de que Jesus, o nosso Salvador, já nos garantiu a vitória. Por mais que a tempestade seja assustadora e que as nuvens em seu caminho sejam escuras, se apegue à palavra de Deus e não perca o seu foco. No final de tudo, você verá que valeu a pena não ter desistido do seu caminho. O Senhor te diz: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Outra lição que podemos aprender é que a águia vive bem até certo período da sua vida. Porém, quando chega aos 40 anos de idade, ela precisa se renovar completamente. Caso contrário, morrerá. E quando esse tempo chega, a águia vai para o alto de uma montanha, onde ela se sente protegida, para começar o processo de renovação. Um processo um tanto doloroso, mas necessário. Durante esse processo, a águia bate o seu bico nas rochas até que ela consegue arrancá-lo completamente. Então,
ela espera até que outro bico, novo e muito mais forte, nasça. Em seguida, ela arranca todas suas unhas, pois já estão quebradas e não lhe servem mais. Com muita paciência, ela espera até que as garras afiadas surjam. E por fim, a águia arranca pena por pena do seu corpo, pois já não são capazes de protegê-la do frio, da chuva e do calor. E mais uma vez, ela aguarda para que a natureza a cubra com uma nova plumagem. Esse período de isolamento, dor e espera dura cerca de 150 dias, mas é fundamental, porque depois disso, a águia pode chegar até os 95 anos. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Absolutamente tudo. Em algum momento da nossa existência, precisaremos de um renovo, pois durante a caminhada é normal que venha o cansaço e o desânimo. E quando esse momento chega, só temos uma escolha a fazer: ver a nossa alma morrer ou renovar as nossas forças no Senhor. E como fazemos isso? Devemos buscar a Deus em oração e retirar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual: o pecado, o medo, o orgulho, o desânimo, e permitir que Deus faça brotar em nós um novo espírito, capaz de nos fazer seguir em frente com a mesma fé e unção de quando entregamos a nossa vida a Ele. E quando passar esse processo de renovação, nos tornaremos firmes e fortes novamente para voarmos alto e termos uma visão ampla daquilo que o Senhor tem para nós. Veja o que o apóstolo Paulo disse: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reparou como a Bíblia tinha razão ao nos comparar com a águia? Por isso, se você está passando por momentos de dificuldade, lembre-se que você não é qualquer pessoa. Você foi escolhido por Deus para conquistar os sonhos mais altos que Ele tem para a sua vida. Amém? Como lemos no começo dessa mensagem, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem bem alto como as águias. É isso que Deus vai fazer na sua vida, eu tenho certeza. Basta que você se coloque nas mãos do Senhor e deixe que Ele conduza a sua história. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença para pedir em favor dos meus irmãos. Oh, meu Deus, as tempestades da vida têm sido tão fortes, tão avassaladoras, que muitas vezes temos visto o inimigo ganhar espaço, temos visto o inimigo causar discórdia, causar brigas, confusão. E, meu Deus, muitas vezes não sabemos como agir, mas nós estamos nos refugiando debaixo das Tuas asas, Senhor, onde há proteção, onde há o Teu cuidado. Senhor, nos livre do inimigo, nos proteja dos ataques do maligno. Senhor, às vezes os problemas são tão grandes que nós nos sentimos fracos, debilitados. Mas a Tua promessa é que se nós confiarmos no Senhor e esperarmos com paciência, o Senhor vai fazer com que essas tempestades nos levem mais alto e o inimigo vai ser derrotado. Então, meu Pai, age em favor dos meus irmãos. Oh, meu Deus, tantas pessoas passando por problemas no casamento, problemas de saúde, problemas financeiros. Oh, Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, e renove dentro de nós um espírito inabalável, uma confiança, uma fé que a gente tinha quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Oh, meu Deus, renova a nossa vida e nós já tomamos posse, crendo que o Senhor já nos deu a vitória, que o Senhor ouviu esta nossa oração. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero Te agradecer, porque todas as vezes em que estamos cansados e sobrecarregados, o Senhor troca o nosso fardo e coloca dentro de nós uma paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, eu oro e já Te agradeço por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a cada um de vocês que me assistem todos os dias. Nós já somos mais de 3 milhões de inscritos aqui no canal do YouTube e eu desejo muito que Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.
를 요리합니다. 조교님, 평범하다는 건 정말 축복이에요. 이의. 그녀가 내 옆에 앉았을 때 그녀의 눈은 내가 입고 있는 잠옷에 머물렀다. 슈퍼모델도 취향이 좋군요. 빅토리아 시크릿의 여름 한정 모델이죠. 지난번에 사고 싶었는데 시간이 없어서 못 샀어요. 다음 날 그 식사부터 아내는 바로 나를 안아주고 달래주었다. 아내, 나는 크림 소스에 우동을 곁들인 반텟이 땡겼다. 나는 요리를 너무 많이 한다. 가끔 좀 가져다 드릴 수 있어요. 알았죠? 나는 그의 큰 개 모습을 참을 수 없었다. 그가 내 성기에 들어왔을 때 내 마음은 즉시 부드러워졌습니다. 어떻게 거절할 수 있죠? 그 이후로 매일 설거지를 바꿔 애프터눈 티를 만들고 오늘까지 택시를 타고 20분 넘게 그의 연구실까지 갔습니다. 병원으로 돌아와서 일을 그만두었습니다. 내 머릿속의 모든 이질적인 조각들이 갑자기 완전히 하나로 합쳐졌습니다. 나는 갑자기 의자에서 일어났다. 그리고 서둘러 병원으로 가서 수술을 받았지만 내 심장의 가시는 점점 더 깊숙이 찔렸습니다. 퇴근할 때까지 기다리던 나는 곧바로 차의 방향을 바꾸고 곧바로 부사학교로 달려갔다. 그 여행 동안 내 머리는 완전히 통제 불능 상태였습니다. 부사의 추억에는 달콤함, 고통, 행복, 상처, 동시에 혼란스러운, 참을 수 없는 것이 포함됩니다. 그래서 연구실 문을 밀어 열고 눈앞의 광경을 봤을 때 마치 누군가가 정지 버튼을 눌렀던 것처럼 온몸이 잔인하게 반으로 찢겨져 나간 것 같았습니다. 톰, 당신은 그의 사무실 의자에 앉아 눈이 멀 정도로 눈에 띄는 작은 파란색 피스타치오 크림팬 상자를 손에 들고 있습니다. 부지기는 그녀 뒤에 서서 약간 몸을 굽혔습니다. 그 각도, 그 집중된 시선을 보니 너무 익숙해요. 집에 있을 때마다 나에게 흥미로운 지식을 설명해 주느라 신이 난 표정이다. 당신은 부드럽고 감미로운 목소리로 말합니다. 제가 직접 이 매장을 선택했는데 한 작품도 시도해보지 않았어요. 그렇게 말한 그녀는 방금 먹은 인형을 사용했고 케이크 한 숟가락,